Oi, pessoal. Boa tarde. Jesus nos abençoe. Como eu havia me proposto e mencionado com vocês, a gente vai fazer o Evangelho comentado, usando como base o livro Jesus no Lar. E hoje temos aqui o meu primo, Paulo César Escanavês, que após a leitura também. Obrigada, viu, Paulo, pela presença. Muito feliz e que depois também trará o seu comentário sobre a nossa leitura. A Escola das Almas, capítulo 2. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, que é a palestra, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus a responder: O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: Que fazes inicialmente a lentilha antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: Naturalmente, senhor, cabe-me a levá-las ao forno, e que se façam suficientemente cozidas, depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias, porém, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo, compete-me guardá-lo ao calor do forno. O divino amigo então considerou: há também o banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou ansiosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao lixo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da terra. Então, Paulo, essa foi a leitura do capítulo 2. Eu queria comentar, fazendo a leitura dessa parte, o que eu entendi fazendo a análise dessa parte, né? Então, quando Jesus nos compara as lentilhas,
ele fala do sofrimento e da aflição e faz uma analogia com o fervor da lentilha, que é o grão que sofre para se modificar. Ele compara que a aflição e o sofrimento nos permite avaliar os nossos defeitos. E também, quando nós aceitamos o defeito do outro, aprendemos a desfazer nossas próprias imperfeições, sermos melhores, evoluirmos. Ele diz também que a vida é muito curta, muito rápida, a existência do homem, que é um curso ligeiro. Então, que o lar, a nossa casa, os nossos familiares, é uma passagem rápida para a fraternidade. A fraternidade é o amor, o afeto, a empatia, que nós vamos desfrutar na vida eterna. Essa transformação positiva é a nossa lapidação, a nossa evolução definitiva, inclusive por ele mencionar a vida eterna. Foi isso que eu entendi, Paulo. E você? Muito bem. Obrigada. Pois é, Heloísa, nós temos aí uma lição muito interessante e a interpretação dela é óbvio, né, que cada um desenvolve segundo a sua própria condição, a sua própria percepção, a sua sensibilidade, não é? Então, aqui, nada mais será do que uma contribuição simples e, obviamente, sem a pretensão de querer proporcionar uma interpretação ampla, né? E totalmente exauriente, não é isso? Então, vamos. Todos nós necessitamos do lar, as bênçãos do lar. E no lar é que nós temos sagradas oportunidades, né, que se desdobram ao infinito para a gente poder conhecer a nós próprios e conhecer o outro com quem a gente convive, né? No caso, o casal e filhos, casal e eventuais outras pessoas que ali fazem parte também no dia a dia. Pode ser, por exemplo, a servidora do lar, né? A cooperadora do lar, melhor dizendo. Existem também os parentes nossos que nos visitam e que é uma extensão da própria família. Então, nós temos aí uma oportunidade para a gente se aplicar mesmo em algo que é elementar. Primeiro é o cuidado, né? Saber cuidar um do outro. Então, o lar, a gente verifica que ele tem uma estrutura disposta à realização de inúmeras atividades, né? E são atividades que, em princípio, se destinam à nossa própria edificação. Então, vamos lá. O que nós vamos encontrar dentro de um lar? Nós vamos encontrar a presença do afeto, que ele se desenvolve, óbvio, né? Não vem pronto. Há uma necessidade das interações múltiplas para que ele se desenvolva. E com esse desenvolvimento, nós vamos receber os filhos daquele relacionamento, filhos biológicos ou filhos afetivos, né? Socioafetivos. Vamos encontrar também, às vezes, fazem parte da família, o sogro, a sogra, né? Um irmão do cônjuge, alguma coisa assim, nós vamos encontrar ali. Mas sobressai-se a figura do cuidado. Como o cuidado é importante, e ele traz, dentro da sua, vamos dizer, tessitura, uma mensagem de continuidade. Nós não podemos realizar, por exemplo, se aplicar no cuidado hoje e deixar de aplicar o cuidado amanhã e em outros dias da nossa existência. O cuidado, portanto, é um valor, não é? Um sobrevalor que deve estar presente, fazer parte da nossa história, da nossa construção. Então, ele exige o quê? Continuidade. O cuidado em si, ele já traz, ele encerra em si a ideia tanto da ensinagem quanto da aprendizagem. Então, é necessário mesmo, necessário que a gente trabalhe bem a figura do cuidado. Olha, nós vamos precisar de cuidados quando a gente nasce, não é? Óbvio, nós somos totalmente dependentes. Quando nós estamos idosos, mais lá adiante, nós vamos precisar de cuidados, da atenção, nós vamos precisar muito
do carinho, do respeito, da atenção dos membros da família. Então, veja que conviver dentro do lar suscita uma série de atributos. Vamos lá, um dos primeiros, né? Um dos primeiros atributos, e que a gente reputa também na mesma ordem de um valor elevadíssimo, que é a solidariedade. O lar com solidariedade, ele descerra todas as portas, né, todas as janelas, para uma visão mais holística, mais integral das coisas. A solidariedade, portanto, ela, na prática, né, porque não pode ficar num plano estritamente teórico, tem que descer, colocar a mão realmente no barro, né, e ali no dia a dia. Então, nós precisamos do exercício da solidariedade para poder tornar a dinâmica do lar muito mais facilitadora. Então, é a solidariedade, a fraternidade, que é um sistema de oxigenação espiritual dentro do nosso lar, que o lar é muito além de uma casa, né? Muito além de uma casa. As questões também que surpreenderão os membros da família são aqueles, eu diria assim, já previsíveis, né? Por exemplo, algo como a morte. A morte visita, sim, os lares, né? A morte, em algum momento, ela vai visitar alguém ali. Ninguém deixou de experimentar a morte, não é? Então, uma outra questão que nós vamos as frustrações. Quais as frustrações e os níveis de estresses produzidos pelas frustrações? Então, há uma variação muito grande. Mas as frustrações, elas também se constituem numa plataforma muito rica de vida por causa das experiências que as frustrações semeiam, em que dá oportunidade para a gente poder aprender, reaprender em cima das experiências que se frustraram. As expectativas eram uma, não é? E, de repente, a gente conclui que o objetivo não foi alcançado. Então, a gente precisa se reorganizar. E a gente caiu, nós temos que aprender a levantar. Importante é não permanecer no chão, não permanecer estático, é se movimentar. Isso é sinal de vida e isso é sinal de autocuidado. Olha bem que interessante, é uma questão de autocuidado. Então, o lar propicia para nós uma riquíssima experiência, muito embora, e eu gostei demais dessa comparação do tempo da nossa vida na Terra, né? Compara a flor de uma erva, né? A flor da erva, que de manhã ela emite um perfume, né? Mas à noite desaparece aquilo, né? Não deixa de ser assim também com a nossa vida. Outro dia eu tinha 6 anos e pensando, nossa, quando eu chegar aos 20 anos, como serei? Depois que eu cheguei aos 20, como será o Paulo aos 40 anos? E, de repente, chegou. E, de repente, chegou aos 60. Falei, meu Deus, como passa depressa, né? O restante eu não vou falar, por uma questão de autodefesa, não é? Mas é isso. É impressionante como a vida nossa é muito rápida, não é? Mas, por ser rápida, esse curso, como está dizendo, é um curso intensivo. É um curso intensivo. É um curso que muito exige das pessoas, né? Exige o quê? Ela sempre exige paciência, tolerância, compreensão, não é? Nós não podemos, de modo algum, fazer dentro do lar uma espécie de rinha, né? E um conflito ostensivo, de modo algum. Dentro do lar, por maiores sejam os problemas, a gente tem que utilizar das ferramentas mais eficientes que existem. Tolerância, compreensão, paciência, né? Olha que coisa. Existem, de fato, as pessoas que fazem a travessia familiar e não conseguem se emendar, são sempre duronas, são inflexíveis. Sim, existem. E o que fazer com elas, né? Tolerância. Deixe elas se expressarem como elas são, mas que a gente possa fazer o que deve ser feito, o que deve ser feito. Então, existem algumas regras que são muito significativas, né? Para a gente poder ser um bom negociador.
Nós temos que usar da técnica da negociação contínua dentro do lar, muitas vezes. Então, nós vamos usar a chave do diálogo. A chave do diálogo é poderosíssima, porque através do diálogo a gente cria um espaço democrático, em que a gente fala, mas a gente ouve, né? Isso pode ser utilizado principalmente com uma criança, desde o princípio. A gente saber ouvir a criança, se abaixar para poder olhar nos olhos dela, para que ela sinta segurança em nós. O que uma criança precisa? Ela precisa de amor e precisa de segurança, desenvolver essas duas grandes pilastras dentro da alma dela. Então, nada como ensinar, já desde o princípio, a criança estabelecer essa conexão com os olhos da criança, em que ela fala, a gente ouve, e depois a gente fala para ela. Agora eu vou te explicar também a minha versão. E você, então, explica, e eu explico a minha versão para ela. Ao final, se ela quiser ir para a réplica, escute-a, porque nós não temos o direito à palavra final, não é? São palavras em construção. Então, o lar é esse espaço democrático, sabe? É para isso. Outra questão também que deve permear as nossas relações é o espírito de cooperação. Estarmos sempre prontos, né? Eu gosto de falar da Gabriela Mistral, que é uma prêmio Nobel de Literatura, é uma chilena. Esse prêmio Nobel veio em 1945 e ela tem, se vocês puderem, pegue depois pela internet, um poema dela chamado O Poder de Servir, né? É mágico. Por quê? Porque ali ela consegue sintetizar de forma profunda e profícua a ideia de nós, da nossa condição aqui dentro do lar e fora do lar também. Evidentemente, porque fora do lar vai refletir aquilo que nós somos dentro de casa, que se chama a nossa condição, a condição simples de servidor. Esse é o espírito de cooperação. Outra uma questão também é do autorrespeito e do respeito recíproco, ensinando essas variações dentro de lar pela dinâmica, né, construtiva do dia a dia. Um outro detalhe também é a gentileza. A gentileza é uma expressão de educação, educação de alma. Então, não é uma gentileza de superficialidade, de modo algum, não é? É uma gentileza que é resultante de atitudes, né? As atitudes falam muito mais alto, né? Há pessoas que têm um projeto muito forte, mas um projeto assentado estritamente em bases teóricas e que jamais saem do papel. Então, é dentro de casa, o espaço reclama a ação, né? Ação imediata, muitas vezes, de pronto, para que as pessoas... E um detalhe também que eu gostaria de lembrar, a importância do lar, enaltecendo a importância do lar. Quando a gente sai do lar, sai de casa, né, para ir para o trabalho, a gente tem que sair com a sensação de que nós deixamos as pessoas dentro de casa em paz. Isso é importante. Outra questão também, quando a gente retorna. O nosso retorno tem que ser um retorno que está sendo esperado. É um retorno agradável. Não há coisa melhor, vou dar um exemplo para vocês. Quando os filhos voltam da escola, né? Ainda são crianças, pré-adolescentes ou adolescentes, eles voltam para dentro da casa e a gente vai recebê-los com o quê? Com um abraço, um beijo, né? Carinhosamente. Por quê? Porque é um porto seguro. Ele sabe que ao retornar ao lar, eles serão tratados com humanidade, com afeto. Aquilo proporciona e gera neles dois sentimentos: a afetividade, o afeto, e o segundo elemento é o da segurança, infundir segurança. Então, para finalizar, nós lembramos aqui que nós somos herdeiros das nossas próprias criações, não é? Então, se a gente cria dentro de casa e nós temos condições de remodelar nosso modo de ser, e isso começa pela postura, uma adoção, né? Ou assunção de uma nova postura, e isso necessariamente passa pela mudança de pensamento. Então, isso nós vamos o quê? Nós vamos desenvolver um espírito de reforma.
reforma íntima automaticamente, né? E a segunda questão é que nós somos também herdeiros do universo. É chique, né? Herdeiros do universo, que não dá para ninguém o direito amanhã de fazer um inventário para poder entrar como bens da partilha os bens do universo, os bens materiais. Quando falamos herdeiros do universo, nós estamos aqui destacando a importância dos valores universais, né? E dentro de casa nós temos a sagrada oportunidade de experimentar, né, esses valores pelo nosso dia a dia, e o dia a dia sendo tratado com máxima responsabilidade. Eu enxergo nisso tudo aqui um exercício responsável da maternidade e um exercício responsável da paternidade. Esse exercício gera efeitos, né, eficazes, construtivos na vida daqueles que integram a família. É o que eu tinha que dizer. Oi, Paulo, muito obrigada. Realmente muito profundo, muito legal a gente refletir sobre cada detalhe, assim, muito bacana. Veio de encontro a todos nós e agradeço muito a sua participação. Estou muito feliz e vamos continuar aí com esse projeto de divulgar Jesus, né? E o que Jesus falou nesse livro de Chico Xavier, Jesus no Lar. Tá? Agradeço muito a sua participação e obrigada, viu? Obrigado, Elô. Estou sempre às ordens, viu? Um Obrigada. grande abraço. Grande abraço, obrigada. Obrigado, Elô. Obrigado, bem.